tudo pronto para que os brasileiros escolham os novos prefeitos e vereadores que vão ajudar a conduzir o país nos próximos 4 anos. São mais de 144 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições que este ano têm novas regras elaboradas pela Justiça Eleitoral. Mas não são apenas os candidatos que precisam andar na linha. Os eleitores também precisam respeitar uma série de orientações. E você, está preparado para votar? Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nós estamos nas redes sociais, você pode nos seguir através do Twitter, @VivaVozUnivale, Instagram, @VivaVozUnivale. No Facebook estamos como /VivaVozUnivale. Se você tem sugestões de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Bom, nosso convidado de hoje é o juiz eleitoral da 16ª Zona Eleitoral, Dr. José Agenor Aragão, a quem a gente já agradece a presença aqui. Obrigada, doutor Aragão. Boa tarde, inicialmente boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer pelo convite de trazer algumas informações aos eleitores, para que eles possam externar sua extensão de voto no dia das eleições, livremente, sem qualquer pressão, sem qualquer constrangimento, e para que eles possam se deslocar e também para que eles exerçam sua extensão de voto sem que venha a ser prejudicado com uma manifestação ou assim sucessivamente. Muito bem. Bom, nós vamos começar pedindo a sua avaliação desse período eleitoral, período da campanha, até o momento da eleição. Como é que as coisas andaram até aqui, doutor Aragão? Olha, eu sou o juiz que estou responsável pela propaganda eleitoral. Eu noto dos 3 candidatos, das 3 coligações, um trabalho muito consciente, muito tranquilo, por exemplo, o seguinte, sem qualquer, assim, não vejo assim agressão, ofensa, injúria de um ou outro candidato. O que a gente tem notado, por exemplo, é dos simpatizantes dos partidos políticos, de coligações ou até mesmo de candidato, que através das redes sociais e que ficam se externando, ficam causa assim, até e em grande maioria, inclusive, eles se omitem, ou seja, eles criam um portal eletrônico, anônimos, então, até para trazer benefício em prol daquele de quem ele é simpatizante, que é uma forma irregular. Eu acho que todo tipo de propaganda é válido, toda a opinião de cada eleitor ela deve ser respeitada. Agora nós temos que realmente condenar o anonimato. Ah, isso tem acontecido, então. Eu acho que nós estamos nos referindo especialmente aqui aos candidatos de Itajaí, né? Só para deixar claro aqui para o então é onde que a grande maioria dos recursos que tem aportado na Justiça Eleitoral de respeito a esses portais com usuários anônimos e tal. Então isso tem gerado uma série de decisões, inclusive notificando as redes sociais para que informe o nome do usuário, até para efeito de responsabilidade futuramente. Olha só. As eleições desse ano também tiveram uma série de mudanças, né, que foram aprovadas ano passado, como a mini-reforma. Quais são essas mudanças, as principais delas, e como elas mudam as eleições deste ano, as eleições municipais? Olha, uma mudança mais significativa que a gente tem notado é a redução do período de propaganda eleitoral. Então, a propaganda eleitoral, todos os anos elas são estabelecidas e definidas a todos os candidatos de forma igualitária, ou seja, todos os candidatos podem fazer as suas eleições dentro daquilo que a legislação estabelece. E a Justiça Eleitoral só adota algumas medidas quando um dos candidatos ou coligações ultrapasse aquilo que a legislação estabelece. Então, na verdade, qualquer ação da Justiça Eleitoral depende de uma denúncia? É assim que funciona, doutor Aragão? Segundo a orientação da própria Corregedoria da Justiça Eleitoral, o juiz não pode ter iniciativa própria. Tá? Então, ele depende sempre de uma representação, de uma coligação do Ministério Público para a adoção das medidas necessárias para fazer cessar esse tipo de propaganda que está sendo levada a efeito de forma irregular.
Certo. Assim, para o cidadão comum, é perceptível a diferença em relação ao material de campanha, né? Muito reduzido, a cidade está limpa, a gente não vê muita invasão e os horários são bem específicos. Agora, essas mudanças ali na questão das eleições para esse ano, impacta de alguma maneira no processo eleitoral, doutora? Olha, eu acho que é de forma igualitária toda. A legislação é feita, ela é colocada para que todos os candidatos possam fazer a sua campanha dentro daquilo que ela prevê, aquilo que ela possibilita. Então, hoje, o que você passa na cidade e você não vê uma cidade suja, não vê uma cidade contaminada com vários tipos de propaganda. As propagandas devem ser feitas de forma regular, não existe placa, não existe cavalete, dificultando a visibilidade do trânsito. Você não vê aquela manifestação, aglomeração de pessoas com bandeiras e tal. Vê quando muito, por exemplo, 4, 5 bandeiras ali que pode, que é permitido. Tem limite para isso também? Tem limite também. Eles podem usar a bandeira dentro daquele, nas calçadas e tal, mas desde que não configure aglomeração, tá? Então pode ser feito. Outro tipo de propaganda que é permitido é o uso de mesas nas calçadas para entrega de material de propaganda e aquelas plaquinhas, aqueles adesivos que são fixados na residência. Não pode em muro, não pode em estabelecimento comercial, não pode em estabelecimento público de concessão. Então, isso é para todos os candidatos de forma indistintamente. Agora, doutor, por que um dos focos da mini-reforma foi a propaganda eleitoral? Era um dos processos que mais prejudicava, de repente, a campanha? Olha, eu acho que tudo isso foi em função da própria, esse negócio, as doações do Caixa 2 e assim sucessivamente. Então, hoje, o que se tem notícia aí é de que o grande número de doações são pessoas que são de Bolsa Família. Tá? Então, já foi feito um encontro de contas e verificou que parece não sei quantos mil que são beneficiários da Justiça do Bolsa Família estão fazendo doações. Tá? Interessante. E o que a Justiça Eleitoral, eu acho que busca é que todas as doações são feitas de forma regular, ou seja, até 1.061 ou 64 reais só pode ser feito por meio de cheque, tá? E acima desse valor através de transferência bancária. Para identificar o doador. O candidato tem 72 horas para noticiar o recebimento dessas doações para que o juiz eleitoral comunique ao Tribunal Regional Eleitoral para que faça um encontro de contas para que não venha amanhã depois verificar uma série de doações irregulares. Perfeito. Bom, doutor Aragão, vamos falar um pouquinho, então, do trabalho da Justiça Eleitoral no dia da eleição, né? Como é que vocês vão estar organizados? Olha, nós já vamos estar ali no fórum a partir das 7, um pouco antes das 7 horas da manhã, para atender a todas as pessoas que vêm em busca do serviço da Justiça Eleitoral, até para atender o problema que vão ocorrer, isso é muito natural, em sessões eleitorais, com problema de urna eletrônica, mesários e assim sucessivamente. Então, todos esses aqui nós vamos estar com uma equipe e outros colegas que também se habilitaram ali para trabalhar no dia das eleições, outros magistrados, para atender essas ocorrências. Então, todas elas a gente quer solucionar para que o eleitor possa chegar no dia, a partir das 8 horas da manhã, ele já poder externar a sua intenção de voto, ou seja, ir lá e votar e ficar livre do dia das eleições. Aproveitando agora que a gente entrou no dia das eleições, quais costumam ser os erros mais comuns das pessoas durante esse dia? Olha, o que a gente nota muito, e muitas pessoas acabam querendo fazer manifestação, aglomerações, manifestações. Então, todo eleitor ele pode se deslocar até a sessão de forma silenciosa, utilizando bandeiras, pode estar utilizando um broche, um partido político, um dístico, não pode, é o seguinte, o eleitor não pode estar usando uniforme, ou seja, uma camiseta que seja padronizada, que dê a impressão de que isso é doação
de um candidato ou de uma coligação. Formar um grupo com a mesma vestimenta. Isso, então isso tudo é proibido. Então o eleitor pode ir lá, ele pode ter um broche ele pode se deslocar pode usar até uma bandeira, não tem problema nenhum, certo. Tá? Então a lei permite isso, tá? Agora não pode o seguinte, se aglomerar 5, 6, 10 pessoas ali com o mesmo modo de camiseta, tal, porque isso representa, dá a impressão ou leva à conclusão de que houve doação daquele material e a doação é irregular, é indevida, e isso constitui crime eleitoral. Perfeito. Agora, estamos aqui numa rádio educativa, gostaria de entender um pouco melhor sobre as funções atribuídas ao juiz eleitoral, né? Qual vai ser o seu foco no momento das eleições? Olha, o juiz eleitoral ele tem por objeto orientar, levar e decidir as questões que surgem no dia das eleições. São todos aqueles que quando o pessoal do cartório eleitoral não conseguir resolver, se tiver um incidente envolvendo o candidato, isso sucessivamente, ou um eleitor, um negócio mais grave, o juiz eleitoral é que vai deliberar no dia. Certo. E vou orientar, já vou deixar registrado, de que tudo aquilo que foi irregular, que se constitui crime eleitoral, que foi constatado, o cidadão, o eleitor, o candidato, eles vão ser presos e vão ser só liberados após o término das eleições. Nós já tivemos aqui em Itajaí, que segundo me consta, um caso do qual um dos candidatos a vereador, no dia das eleições, distribuindo santinho, foi preso, ele parece um irmão, foi preso e perdeu as eleições, deixou de ser eleito por um voto. Gente, olha só. Se ele tivesse se deslocado até a sessão regularmente, externado sua intenção de voto, ele irmão, ele teria sido eleito e não teria passado por o constrangimento de um processo crime eleitoral. Agora, quais são os cuidados, né, que o senhor, um profissional, na sua posição, precisa ter para lidar com todas essas questões, né? Porque imagino que alguns assédios podem tentar acontecer, enfim, como é que funciona isso? É sempre um princípio que a gente adota, por exemplo. Primeiro, a gente procura se reunir com todos os candidatos, com todos os partidos políticos, dizendo o seguinte: olha, a gente vai dar liberdade, vocês vão ter possibilidade de exercer a campanha eleitoral de forma igualitária, sem perseguição, mas consciente que tudo aquilo que vocês fizerem contrário à lei, vocês vão ser responsabilizados, tá? Então, a isenção é aquela forma de dar tranquilidade para os candidatos, para as coligações, para o eleitor, tá? Para que eles vejam, por exemplo, eles notam que não existe perseguição, que as decisões são todas, que a decisão para um é decisão para outro, não existe legislação que é direcionada para um candidato e para outro, a legislação é direcionada a todos indistintamente. Então é isso que o juiz eleitoral procura para dar segurança para que eles possam realmente promover a sua campanha eleitoral. Nós já levantamos quais são os erros mais comuns, mas agora para situar melhor, né, o nosso ouvinte, o que pode e o que não pode fazer no dia da eleição, como eleitor? Olha, o eleitor não pode fazer manifestação, ele pode fazer manifestação isolada e não se aglomerar, por exemplo, para fazer tipo de propaganda, fazer manifestação, não pode fazer propaganda, não pode distribuir santinho, não pode distribuir qualquer tipo de propaganda no dia das eleições. No dia não pode, nem perto nem longe dos locais de votação. E falando em santinho, esse negócio todo, existe muito essa prática que a gente recrimina muito, que é a distribuição de santinho próximo às sessões eleitorais, distribuição. Eu até vou recomendar, vou sugerir que esse pessoal não faça, porque nós vamos adotar medidas, nós vamos nos utilizar das câmeras de segurança da Polícia Civil. Se a Polícia Civil vai estar monitorando, se a Polícia Civil conseguir identificar e prender o cidadão, vai ser preso na hora. Isso é crime eleitoral e, além disso, existe uma multa muito significativa que vai de 2 a 8 mil reais. Então, o cidadão que pensa praticar essa irregularidade, ele pense 2 vezes, porque se ele for identificado, ele vai ser penalizado. Além da multa, o processo crime eleitoral.
Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, mas já voltamos a conversar com o Dr. José Agenor de Aragão, responsável pela 16ª Zona Eleitoral aqui em Itajaí. O Viva Voz está de volta pela rádio e também pela TV Univale. Hoje nós conversamos com o juiz eleitoral José Agenor de Aragão, da 16ª Zona Eleitoral. Bom, doutor Aragão, a gente falava sobre o que o eleitor não pode fazer no dia da eleição. E candidato, muda alguma coisa? O candidato, da mesma forma, ele pode até fazer sua campanha eleitoral de forma silenciosa, o contato com o eleitor, mas ele não pode também, de igual forma, distribuir qualquer tipo de propaganda política partidária. Ele não pode, sob pena de sair configurar crime eleitoral, ou seja, porque a propaganda, distribuição de santinho e tal, e ela se constitui de crime eleitoral. Então, isso também é vedado ao próprio candidato. Até agora, para a gente entender melhor por que acontece muitas vezes essas ocorrências, é importante entender como é o perfil do eleitor brasileiro, né? Qual é o perfil do nosso eleitor? Quem vai votar tem consciência do que está fazendo, do poder do voto? Olha, o objetivo da legislação é que possibilita o eleitor, através dessas propagandas que são divulgadas na rádio, televisão, que ele possa fazer a avaliação dos candidatos e eleger aquele que melhor vai atender os interesses do seu município. Então, eu acredito que cada eleitor deve fazer uma avaliação dos candidatos e decidir de acordo com a sua consciência. Ou seja, esse vai ser o candidato que melhor vai me representar no Legislativo e no Executivo. Esse é que vai atender os interesses da nossa comunidade. E votar livremente, sem pressão, sem qualquer recebimento de dádiva ou de qualquer contrapartida. Dizer o seguinte: eu vou votar, mas vou votar consciente. Se eu errei consciente. Não porque eu recebi algum benefício para externar a minha intenção de voto. Ainda é recorrente isso, doutor Aragão? As pessoas ainda vendem o seu voto? Olha, eu não tenho notícia disso, tá? Agora, existem os comentários sabe como é que são, às vezes são graciosos, às vezes são reais, e nós não podemos, enquanto não tiver elemento suficiente ou prova de que isso tenha ocorrido, a gente não pode afirmar se ocorre ou não. E sobre o voto que é em branco ou nulo, como que isso influencia na eleição? O branco e o nulo é a mesma coisa de que ele não tivesse votado. Ele está dando oportunidade para que o outro eleja o representante, o seu representante no município. Ele tem que, se votar, ele tem que votar, ele tem que dizer o seguinte: não, dos candidatos que estão aí, eu sou obrigado, eu tenho obrigação de eleger um deles. Esse vai me representar na Câmara de Vereadores, esse vai me representar no Executivo. Se ele votou no candidato e o candidato, por exemplo, foi eleito, ele tem como cobrar desse candidato porque ele ajudou a colocar esse candidato lá para representá-lo. Se ele anulou o voto ou se ele votou em branco, ele não tem o que reclamar amanhã no futuro. Ele só pode reclamar se ele colaborou para que isso tenha ocorrido. Porque tem muita gente que diz: não quero participar disso. Na verdade, é retirar a responsabilidade nesse momento, né? Para outro, né? Tá certo. Agora, doutor Aragão, o que pode anular uma candidatura a essas alturas do campeonato? Olha, aquilo que está na legislação, desde que ele pratique que seja de forma irregular ou questão de doações e assim sucessivamente. Então vai ter tudo, isso tudo a gente busca no final das eleições daí. Tá? Se tiver um crime eleitoral, se esse crime importa na cassação ou na suspensão da diplomação, tá? Ou se ele realmente, porque ele usou do poder econômico e esse poder econômico é que levou ele a ser eleito e assim sucessivamente. Mas tudo vai depender amanhã depois, quando da prestação de contas e assim. E em relação às punições, de repente o candidato cometeu alguma irregularidade, como é feita essa punição, quais são as punições? Então, veja bem o seguinte: se houver uma representação, essa representação, e se ela tiver elementos suficientes de provas, ele vai para o Ministério Público oferece uma denúncia e daí é instaurado uma ação penal eleitoral, como se fosse uma ação criminal. E ele vai ter a oportunidade de se defender.
e ao final vem uma sentença e com base nos dados que foram colhidos ao longo da instrução processual é que vai definir se ele vai ser condenado ou absolvido. Perfeito. Até este momento, muitos processos têm chegado à Justiça Eleitoral? Olha, como eu já falei anteriormente, nós temos muitas representações, muitos recursos envolvendo essas redes sociais. Temos assim também muitas coisinhas, porque uma placa que deveria estar fixada na residência está fixada no muro, que não pode. Então a justiça, nós recebemos a representação, deslocamos lá um funcionário até o local, ele verifica se é irregular. Se é irregular, ele convida o proprietário do imóvel para retirar, para remover. Se o proprietário concorda em remover, remove, regulariza, por exemplo, sem problema nenhum. O objetivo é orientar e não penalizar. Perfeito. Agora, se houver uma recusa, mesmo ele ciente de que aquela propaganda está sendo feita de forma irregular, ou seja, contrária à lei, e ele se recusa a retirar, aí ele vai ser responsabilizado, ele vai ser penalizado porque vai responder um processo criminal, um processo crime eleitoral. Entre esses crimes eleitorais, tem algum que é mais comum? Olha, Alguns? o que é muito é as ofensas, aquela pela rede social, no sentido de atingir um ou outro candidato, principalmente dos candidatos a prefeito. Então sempre tem um simpatizante que é de uma coligação de um candidato e quer atingir um ou outro. Então isso existe, mas a gente tem adotado as medidas, tem mandado retirar isso quando caracteriza ofensa, mandamos suspender do Facebook, lá, das redes sociais, para que todos tenham a oportunidade de fazer essa campanha de forma igualitária. Perfeito. Bom, como é que vai acontecer a fiscalização desse momento tão importante, o dia mesmo da eleição? Nas eleições nós vamos contar com a Polícia Civil, nós vamos contar com a Polícia Militar, a Polícia Federal. Todo o pessoal vai estar engajado nisso para que nós tenhamos aqui umas eleições no dia 2, né? Com tranquilidade, para que todos os eleitores possam se deslocar até a sua sessão, sem que seja abordado por um ou por outro. Dizer o seguinte, o candidato vai estar lá, ninguém vai dificultar o seu acesso até o momento que ele possa votar livremente. Ou seja, ele vai lá e vota, então nós vamos contar, logicamente, tem algumas restrições, e os excessos, logicamente, nós vamos repreender, a polícia, o pessoal vai repreender e, se for o caso, vai prender o infrator. O senhor já disse que vai preso mesmo. Vai preso e, se for liberado, só após o término das eleições. Então, agora no dia 2 tem as eleições e no dia 30 pode ter o segundo turno. Quais são as regras que regem o segundo turno nas cidades que tem? As regras são praticamente as mesmas, né? Então, ele já começa no dia seguinte, às 17 horas, já começa a poder permitir mesmo tipo de propaganda, tudo isso dos candidatos que vão para o segundo turno. Aqui em Itajaí, por exemplo, é o seguinte, como não vai ter o segundo turno, a gente não se preocupa muito com o segundo turno, né? Então, a legislação é a mesma para o segundo turno. Só muda o calendário a respeito de propagandas, assim, a respeito só. Certo. Doutor Aragão, vamos dar algumas orientações para o eleitor, então, o que é importante ter na mão, como é que a pessoa vai garantir que vai votar? Olha, o Tribunal Regional Eleitoral, a Corregedoria, orienta que todo eleitor ele deve comparecer na sessão eleitoral, munido do título eleitoral e de um documento com foto, porque o documento com foto é que vai identificar como sendo ele o eleitor. O fato dele não ter o título eleitoral não impede que ele exerça a sua intenção de voto, desde que ele esteja de posse de um documento com foto, tá? Mas se ele não tiver conhecimento da sua sessão eleitoral, o tribunal também recomenda que entre no site e veja qual é a sua sessão para facilitar o seu comparecimento na urna, na sessão respectiva e votar livremente. Acho que está tudo bem organizado pela internet, né? Eu acho que todas as informações estão muito fáceis ali de acessar, né? Perfeitamente. Não. Então, ele tem acesso livre, do contrário, ele pode vir até no cartório, o cartório eleitoral orienta ele, se for o caso, entra no sistema para ver onde é que é a sessão eleitoral. Para que, do contrário, ele fica lá procurando, vai numa sessão, essa não é...
Se ele comparecer no Salesiano, não sei quantas sessões eleitorais tem. E, em função do número significativo até ela achar, ele vai ter uma dificuldade muito grande, porque ele tem que entrar na fila de um, de outro, sucessivamente. Então, o ideal é que ele saiba qual é a sua sessão eleitoral. Então, ele deve comparecer na sua sessão, ainda que não... O ideal é o título e o documento com foto, mas se não tiver, só o documento com foto. O horário, qual vai ser o horário O horário é o seguinte, limite? Começa às 8 horas da manhã, então, a partir das 8 dá início, e quem estiver na fila até 17 horas recebe uma senha, e quem recebeu a senha vota. Agora, quem não recebeu a senha às 17 horas, automaticamente ficou sem votar. Agora eu fiquei sem votar, ou eu não compareci, né, a minha sessão, não pude ir votar. O que eu tenho que fazer? Quais são os procedimentos para justificar o voto? Aí você tem que comparecer e justificar no cartório eleitoral e justificar a razão pela qual você não compareceu. Se não tiver a justificativa, você vai recolher uma multa. No mesmo dia, doutor? Pode ser no dia seguinte. Parece que tem dois ou 3 dias para fazer isso. Tá certo. Tá. E uma outra coisa interessante é de que o eleitor que seja de outra zona eleitoral, vamos admitir que eu seja de outro município, que esteja aqui, ele pode justificar o seu voto em qualquer sessão eleitoral. Qualquer sessão eleitoral que ele comparecer, ele pode justificar o fato de não estar votando na sua sessão. E nós vamos ter aqui na Univale uma sessão específica para justificativa. Perfeito. Últimos segundos, quer dar alguma dica final aí para os eleitores, então, nesse momento importante aí do país? Olha, eu até gostaria de deixar aqui, então, dizer o seguinte, de que, além o eleitor não pode comparecer na sessão munido de celular, de máquina fotográfica, de qualquer material eletrônico que possa, então, se ele comparecer com o celular ou máquina fotográfica, ele vai ter que deixar em cima da mesa ou desligar, vai ter que desligar. Se ele tem dificuldade em levar o nome ele não pode buscar o nome do eleitor nesses aparelhos eletrônicos. O ideal é que ele leve uma cola, tal, ou do contrário, ele vai ter que pegar na relação, até para não identificar. As pessoas que tiverem dificuldade em se deslocar, ou até ele pode levar uma pessoa, um deficiente, ele pode levar uma pessoa de sua confiança, e essa pessoa de confiança pode, inclusive, digitar o número do candidato, tá? Para que ele possa exercer seu direito de voto. Então, todos, inclusive os deficientes, tá? Essa pessoa deficiente, ele não pode contar com a colaboração dos mesários ou integrantes de partido político, fiscais ou coisas assim. E eu quero, encerrando então, eu quero dizer a todos os eleitores que vote conscientemente, que não troque seu voto por qualquer promessa, que vão lá, que compareça, que vote realmente, que eleja um candidato a vereador, que eleja um candidato a prefeito, e dizendo o seguinte: esse é o meu representante, eu votei nele conscientemente por aquilo que ele repassou para mim durante a campanha eleitoral. E desejo a todos os candidatos, todas as pessoas que estão trabalhando nas campanhas tal, sucesso e felicidade. E é isso que eu posso desejar a todos. Ok, bom trabalho para o senhor também. A gente se despede, conversamos. O senhor quer concluir? Olha, sucesso para vocês, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E realmente vocês exercem um trabalho muito significativo, esse trabalho de orientação da comunidade. Bacana. Então, esse foi o juiz eleitoral, Dr. José Agenor de Aragão, juiz da 16ª Zona Eleitoral aqui de Itajaí. E é isso, bom voto para todos nós. É isso mesmo, Viva a Voz se despede agradecendo, é claro, você que esteve aí ligadinho em mais um programa. Nós nos encontramos no próximo. Até lá!